um jantar especial. Imagine só, você participa de um concurso de culinária famoso, e você ganha o concurso. E você cria um impacto assim, que todas as pessoas ficam te conhecendo. E então, o presidente da República, a pessoa mais importante na função, né, no nosso país, fala: eu vou jantar na sua casa. Eu fico imaginando como seria esse jantar. Por acaso serviria os restos, né? Aquele soborô, como que é? Do dia anterior. Pegaria aquele... o presidente mesmo vai num prato descartável. Vai naqueles pratinhos de papelão, sabe? Aqueles garfinhos que você faz assim, então quebra o garfo, né? Você faria isso? Ou você faria o melhor. Pegaria o seu melhor prato. Sabe aqueles pratos que você ganha no casamento? Você só usa quando vai alguém na sua casa, não é isso? Te deram falando que é de porcelana, você acreditou, mas você está lá. Aqueles garfos, tem uma irmã na igreja, quando eu vou jantar na casa dela, eu até brinco, né? Você vai pegar o garfo assim, você pega com as duas mãos, tão pesado que é o garfo da irmã, porque, né? É chique, viu, gente? Eu confesso que eu fui jantar na casa dessa irmã, e na hora que eu sentei na mesa, eu coloquei o celular no canto e comecei a olhar no YouTube, né? Falei, isso aqui não... Eu não sabia qual que era, né? Mas, vamos imaginar, voltando aqui, né? Onísio, não tem nada a ver com você. Esse pessoal fala demais. Mas olha só, mas o que acontece? Então, imagine que você vai receber o presente, você vai dar o seu melhor. Você vai dar o café naquela xícara que ninguém usa. São 6, mas quebrou uma, você guarda as outras 5, né? Com a esperança que venha só 5 pessoas na sua casa. Então, e você usa a sua melhor receita. Você não vai oferecer pão com linguiça para a pessoa. Eu estou falando isso porque uma pessoa foi sexta em casa e ele comeu pão com linguiça, tá? Agora, deu para pensar um pouquinho como seria? Agora reflita um pouco sobre sua vida cristã. Você acha que tem dado o seu melhor para Cristo? Hoje nós ver 2 exemplos bem claros de uma pessoa que deu o seu melhor e outra pessoa que ela queria o melhor, mas ela não deu o seu melhor. Ela estava simplesmente atrás daquilo que Cristo poderia oferecer, o que ela poderia ganhar com Cristo. E, como vocês já devem ter visto, o texto é de Marcos e vamos fazer uma comparação bem simples. Vamos ter que entender um pouco a questão literária desse texto, mas para você que está anotando, existe um enorme contraste do quê? Entre as motivações que são bem diferentes, mas aonde? Daqueles que seguem a Jesus. Não tenho esse poder, mas se eu tivesse esse poder agora e começasse a filtrar as motivações de cada um aqui. Por que você está aqui hoje? O que te trouxe aqui? Qual tipo de coração está te empurrando, está te trazendo, está te levando a adorar o Senhor hoje? Então, nossa mensagem, ela tem o propósito de nós vermos, né, essas diferenças. Para quê? Para que a gente analise e faça uma avaliação dos nossos corações. E então, caso percebamos algo incoerente com a fé, como deveria ser, a gente conserte.
a gente se arrependa e faça o que é esperado. Sendo assim, vamos entender um pouco, já lemos o texto, vamos reler novamente, mas eu peço que você deixe aberto em Marcos, e lá no capítulo 14, versículo 1. Acharam? 14, 1. 1 e 2, vamos ler 1 e 2 por enquanto. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, olha só a preocupação, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então vamos entender um pouco o cenário aqui, entender o cenário político e religioso. Quando nós estamos falando da festa, era um período em que o patriotismo, os israelitas, eles estavam em alta. O espírito messiânico, o desejo da volta do Messias, e a gente tem que lembrar que tipo de Messias eles estavam esperando? O Messias que viria e libertaria Israel do domínio romano ou de qualquer outra nação. Então, um líder militar que ia resolver todos os problemas. Então, nas festas da Páscoa e dos pães sem fermento, que eu vou explicar o que significavam, o desejo, aquela empolgação crescia muito. Algo muito parecido, numa proporção bem menor, mas parecido, quando é a Copa do Mundo. Hoje nem tanto, mas quando nós éramos menores, lembra? A Copa do Mundo. Pronto, aí os bestas pintar a rua lá, Ficava o dia inteiro pedindo dinheiro em casa para comprar tinta, Todas aquelas coisas, bandeirinha, era aquela, nossa, todo mundo virava brasileiro, Criava-se músicas. Era mais ou menos isso que acontecia aqui. Só que, ao mesmo tempo, esse clima poderia resultar em revolução ou numa revolta contra Roma. Tanto é que você tem o templo e ao lado você tem a fortaleza de Antônia. O que os romanos faziam? Eles mais que dobravam a guarda. Então vinham mais guarnições e ficavam instalados em Jerusalém devido às festas, devido a esse clima. E se tivesse um rabisco de revolução, eles esmagavam como se fosse uma formiga sendo pisada por um elefante. Entendeu a ideia? Então, é um período muito delicado, muito sensível. É um ar que eles estão respirando que é muito sensível. E com isso, os líderes religiosos, aqueles que controlavam o templo, e controlavam o templo financeiramente, que lucravam com isso, eles queriam qualquer coisa, menos que estragasse a festa. Por quê? Porque ia tirar deles o lucro. Talvez eles perdessem até os privilégios. Então, o cenário ele é bem complexo, muito delicado, porque se tivesse aqui acendesse uma faísquinha. Por isso que eles dizem assim: nós precisamos matar Jesus. Mas tem que ser quando? Tem que ser num momento onde ninguém está vendo, para não ter tumulto, porque muitos já estavam acreditando que Jesus, naquela entrada triunfal, era o Messias prometido no sentido que o judeu estava esperando. Então eles já estavam acreditando nisso, muitos seguidores. Então tinha que ser num lugar que ninguém ia ver, e de preferência à noite. Por quê? Não tem bagunça nenhuma. Daí nós temos a Páscoa. A Páscoa, ela sempre, a Páscoa e a festa dos pães, apesar de estar ligadas, elas são coisas diferentes. Então a Páscoa, ela acontecia na sexta-feira, e ela era a recordação do anjo da morte, quando o anjo da morte passou sobre a casa dos israelitas, E eles lembram, eles tinham passado sangue nos batentes. Então o anjo da morte passou e não morreu ninguém. Essa era a ideia da Páscoa. Então na sexta-feira eles lembravam disso. Agora, a festa dos pães sem fermento, ela durava 7 dias. E lembrava
a eles a retirada do povo de Israel do Egito, do êxodo. Estão entendendo? Eram festas ligadas, mas a sexta era muito interessante. Era o dia em que eles sacrificavam o cordeiro. Mais para frente isso vai fazer até mais sentido para nós. Agora nós temos também que, antes de ir diretamente para o texto, entender uma questão literária, senão não vai fazer muito sentido o texto para nós. Esse texto, ele é dividido em duas partes. Como? Se você pegar o versículo 1, olha na sua Bíblia aí. Versículo 1 e versículo 2, quando ele termina ali, para que não haja tumulto entre o povo, daí você vai para onde? Para o versículo 3, né? Não, você vai lá para o versículo 10. Então, Judas Iscariotes, entenderam? Você faz um salto. Os versículos 3 a 9 aconteceu 6 dias antes. Olha só, vou ler. Abram em João capítulo 12, versículos de 1 a 3. Acharam? João 12, 1 a 3. Está escrito assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com fragrância do perfume. Esse relato é o que Marcos está colocando aqui. Agora, por que Marcos ele não segue a cronologia? Porque ele segue uma linhagem temática. Ele vai apresentar um tipo de pessoa e outro tipo de pessoa. Ele vai fazer esse contraste, entendeu? Por isso que tanto Marcos quanto Mateus, eles fazem isso. Eles não colocam na forma cronológica, mas colocam na forma temática aqui. Tudo bem? Assim, se isso como está acontecendo, esse relato é estratégico. Porque Marcos, ele está inclusive mostrando, o público dele são os romanos, e ele está mostrando que existem pessoas com diferentes motivações, mesmo se aproximando ou não de Jesus, tá? Agora, vai ficar bem claro que existe um tipo de pessoa que é satisfeito no Senhor e o outro tipo insatisfeito. Então um se torna grato e o outro não fica muito grato ao Senhor. Porém, nós vamos entender, porque nesse texto ele também apresenta o que nós chamamos de ungir Jesus, né? Tendo uma forma profética de mostrar que Jesus seria morto, sepultado. Então, volta lá para Marcos capítulo 14. Vamos fazer separado. Se você não quiser, tem na tela, tá? E nós vamos dividir. Nós vamos só mostrar como foi essa unção e depois nós vamos para a comparação. Então, primeiro, o anúncio de Jesus sobre a sua morte através da unção da mulher. Olha lá, Marcos 14, versículo 8. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o quê? O sepultamento. Então, quando a gente fala de ungir, e aqui se você ler o versículo um pouquinho antes, vai falar que ungiu a cabeça dele. Em João também falou que inclusive ela enxugou depois. Era comum ungir reis ou sacerdotes para quando ele fosse assumir a sua função ou cumprir um cargo. Você pode ler 1 Samuel, Reis, você vai encontrar lá. Os perfumes, eles faziam parte de especiarias para o sepultamento. A gente vai entender que às vezes a família guardava isso, que não era barato, para qual momento? Para o sepultamento. Então, às vezes, até esse perfume se tornava uma herança que você ia guardando aqui para o momento em que você ia se encontrar com o Criador. A gente vai ver também que José de Arimateia e próprio Nicodemos, eles vão, quando Jesus retirado o corpo dele, antes de ser sepultado, eles vão
preparar o corpo do Senhor Jesus usando esses tipos de perfume. Agora, Jesus, fica claro, Jesus usa essa ação dessa mulher para mostrar o que ia acontecer com ele. O que ia acontecer com ele então? Ele ia ser sepultado, morto, sepultado. Aplicação bem rápida, até porque eu tenho que apresentar isso para vocês, para a gente entender toda a carta, né, entender o Evangelho, mas isso eu não quero ficar focado nisso. O segundo ponto a gente vai focar. Mas o que nós podemos entender aqui? Primeiro, acreditamos que a notícia de que Jesus seria morto, ela não foi bem aceita pelos discípulos, principalmente por Judas. Isso tem que ficar gravado para nós. E os discípulos estão agora acreditando que Jesus é o Messias tal, e de repente ele vai morrer. Como que eu vou... Você já pensou, você vai trabalhar numa firma que você já sabe que vai falir? Você nem entra, né? Então... Eles estavam, os discípulos aqui, os seguidores, eles estavam olhando simplesmente para o mundo pelo prisma judeu, o judaico, e realmente era muito difícil na cabeça deles, a gente tem que pôr isso em conta, que era muito difícil para eles entender que o Messias, o Salvador, aquele que veio da parte do Senhor, seria morto pelos romanos. Não, peraí, o Messias ele ia destruir Roma na cabeça deles. Não, ele vai morrer. É estranho isso para eles. Quando a gente fala que o plano de Deus é perfeito, todas as coisas estão acontecendo para acontecer exatamente o plano de Deus e ele sair vitorioso. Só que os discípulos, eles estavam simplesmente olhando para o que era o costume, para o que era o pensamento mundano. Agora, será que em alguns momentos, trazendo para nós, também não apresentamos a mesma dificuldade? A mesma dificuldade de olhar o plano de Deus? Se a gente pode tirar uma aplicação aqui, é que talvez da mesma forma que aquelas pessoas tinham dificuldade de entender o plano de Deus e que era o melhor... Peraí, Senhor, você lembra de Pedro, né? Não vou deixar, que é isso? Afasta de mim, coisa ruim, ele falou, né? Pense, será que às vezes nós não temos a mesma dificuldade hoje? De não entender o plano de Deus, que é o melhor, perfeito, porque estamos simplesmente olhando por um prisma mundano, ou uma tradição, ou uma lógica que nós criamos conforme vamos vivendo. Então, isso serve de alerta. Pois bem, agora então chega a parte que eu quero mais trabalhar com vocês. O contraste entre um coração grato e um coração insatisfeito. Antes, eu quero que você faça uma análise. Qual é o tipo do seu coração? Grato ou insatisfeito? Você se considera uma pessoa grata ou uma pessoa insatisfeita? Pense um pouquinho. Porque o tipo de coração vai levá-lo a executar o discipulado do Senhor Jesus. Note que Judas, ele era um escolhido entre os 12. E deixou tudo para seguir Jesus. Mas que tipo de coração era o dele? Então, gratidão sempre está relacionada com o estado de espírito em que nós nos encontramos, e naturalmente ela resulta no que nós falamos. A forma que pensamos, as atitudes, as decisões que nós tomamos. Já a insatisfação está sempre relacionada, olha só o que eu estou dizendo, sempre relacionada com um desejo não atendido, a uma expectativa que não se tornou realidade. Então, a insatisfação, ela revela, quando tem assim, ela revela um coração egoísta, centrado na própria pessoa. E naturalmente, uma pessoa que vive assim, ela vai ser amargurada, ela vai ser uma pessoa crítica, ela vai ser uma pessoa vingativa,
ela vai ser uma pessoa que vive angustiada. Por quê? Porque o coração dela está insatisfeito. Uma expectativa, um desejo que não foi atendido. Assim, o coração, aí você pode pensar, a forma que você olha para Jesus, né? O coração, ele cria nossas expectativas, que modelam o tipo de discípulo que eu serei. A pergunta que sempre devemos ter em mente, então, eu estou satisfeito em Cristo? Será que eu posso afirmar, eu estou satisfeito no Senhor? Espera aí, mas você está com a sua conta estourada. Você está com essa enfermidade aí que não consegue resolver. Você está tendo problema conjugal com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com o seu pai, ou com a sua mãe. Mas você consegue responder? Eu estou satisfeito em Cristo. Se você falar, não estou, então você está insatisfeito. E para um coração, então, insatisfeito, que não, ou seja, não está satisfeito em Cristo, qual é o caminho natural? É o caminho em que nós vamos ver hoje. E para você conseguir ainda fazer uma avaliação mais profunda, responda para você mesmo: o que você espera de Cristo? O que você quer do Senhor Jesus? Se você pudesse mandar agora uma carta para Ele, o que você pediria ao Senhor Jesus? Ou o que você fala assim, para mim a melhor coisa que ia me deixar satisfeito daí você escreve, o quê? Quando nós conseguimos analisar e entender esse nosso coração, então fica mais fácil assumirmos o discipulado do Senhor Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa, o exemplo de Simão, o leproso, e o contraste aqui com os sacerdotes e da lei. Vai aparecer para você ali, então o texto. Não apareceu? Então olha só, você tem lá, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E se você olhar o versículo 3, está escrito, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Esses dois textos, eles nos ensinam muitas coisas. Primeiro, vamos começar com Simão. Simão, o leproso, a gente não tem muitas informações sobre essa pessoa, sobre quem seria esse homem. Alguns o relacionam com aquele texto de Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45, quando Jesus, ele cura um leproso. Mas, o que nós sabemos é que as pessoas eram identificadas com um nome e um segundo nome, que poderia ser de um familiar ou de uma característica da pessoa. É comum isso no Novo Testamento, ou um costume judeu. E nesse caso nós podemos deduzir que Simão, um dia ele foi leproso, mas se agora ele está oferecendo um banquete, está dentro da cidade, ele foi curado. É simples. E já que ele foi curado, a atitude dele de receber Jesus e a posição onde se encontrava Jesus era uma posição de honra. E sendo assim, esse jantar, ele era feito, ele era realizado ou para honrar uma pessoa amiga, ou mesmo agradecer. Então percebemos que Simão aqui, ele de alguma forma era agradecido. Agora, por outro lado, nós temos os sacerdotes e os mestres da lei, que eles estavam o quê? Irados, bravos com Jesus. Eles estavam irados, bravos com quem? Com os ensinamentos de Jesus. Lembra os debates e a confrontação. E quando Jesus deixou bem claro que eles eram sepulcros, caiados, hipócritas, ladrões, eles estavam bem felizes com Jesus.
Eles estavam realmente bravos. Aqueles homens, em outras palavras, eles estavam insatisfeitos com a presença de Jesus. Eles queriam que Jesus não estivesse na festa. Ele queria que Jesus nem existisse. Logo, em vez de um jantar de agradecimento, o que eles estavam oferecendo para Jesus? A morte. Eliminar aquela pessoa da sua frente, porque aquela pessoa, ela era algo difícil de descer. Aplicação bem simples. Quando nós não vemos os benefícios do Senhor, é impossível ter um coração grato. Você poderia agradecer hoje ao Senhor pelo quê? Pare para pensar. Hoje não teve nada foi comum. Até tirei uma soneca à tarde, tá normal. Só o fato de você falar isso mostra que você não está percebendo a graça do Senhor. O fato de estarmos na casa dele agora, o fato de estarmos escutando e aprendendo dele, tudo isso deve ser motivo de gratidão. Porque não merecíamos o quê? Pode falar. A morte, o inferno, a separação eterna do Senhor. Mas não é isso que nós recebemos a misericórdia. Recebemos então o sacrifício de Cristo naquela cruz. Ela agora me tornou justificado e eu posso me relacionar com o Senhor. Então eu deveria ser muito grato. E se eu sou muito grato, eu vou reclamar do quê? Esse projetor não está bom. Lógico que é uma... Mas tem pessoas que vão implicar com isso. Por que elas implicam com isso? Porque nada está bom. A obra do Senhor, para aqueles que não enxergam a graça, a misericórdia, a obra do Senhor começa a virar pedra no sapato. Ela começa a virar um peso. E isso só é possível dentro de um tipo de coração. Sabe qual coração? Aquele coração que quer viver para si mesmo. Meu irmão, você tem motivo para agradecer na sua vida? Se você não tem, abre os seus olhos. Literalmente, olha para o lado. Pessoas ao seu redor. Já mostra que Deus nos preparou para ter relacionamentos. Olha só que bênção. E esses relacionamentos mostram o nosso amor pelo Senhor através desses relacionamentos. Agora a pessoa ingrata, com o coração insatisfeito, quem gosta de ficar do lado? Por que a gente não gosta de ficar do lado dessa pessoa? Porque ela parece que anda aqueles raiozinhos, né? Aquela nuvenzinha. Não tinha aquela corrida maluca, daí tinha aquele carro que saia a cobra assim, não era aquele negócio? É isso. A pessoa não percebe a maior graça que pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus, então ela reclama de tudo. E aí aquilo que o confronta, aquilo que mostra que ela não é grata, ela quer fazer o quê? Eliminar. Agora, comparando já, entrando diretamente na mulher e nas atitudes de Judas, nós temos um coração grato, ele busca o quê? A aproximação. E o coração insatisfeito? Ele corre distância, ele quer cada vez mais distância. Vamos ver o texto. Marcos capítulo 14, versículo 3 diz: aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E agora olha só o versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, ele aproximou-se de Jesus, não é isso que está escrito? Está escrito o quê? Ele dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. Então fica bem claro nesse texto que você tem uma aproximação de Jesus, enquanto que o outro tem uma
fuga, distanciamento. Fazendo o contraste então entre a mulher e Judas, é interessante que notar que o sentido que eles dão cada um para a sua vida. Um quer estar mais perto, o outro quer estar cada vez mais perto também. Opa, como assim? Mais perto daqueles que são contra Jesus. Tiago capítulo 4 diz o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então, quando eu me aproximo de Jesus, ou eu vou me aproximar de quem? Daqueles que são contra Jesus. Aqui é o mundo. Enquanto a mulher, então, ela queria estar mais perto do Senhor. Judas, ele correu de Jesus, mas ele foi para perto de alguém. Enquanto a mulher, então, aproximou-se de Jesus em adoração e servindo, Judas se dirigiu aos inimigos de Jesus, buscando realizar o desejo do coração dele. Qual era o desejo do coração dele? Ganância, lucro. O texto de João que a gente leu agora há pouco, se você continuar, você vai dizer, a gente inclusive vai ler ele daqui a pouco, mas vai mostrar que ele já era ladrão, ele roubava da tesouraria. Agora uma aplicação bem simples. Os desejos em nosso coração servem como bússola para a nossa vida. Eles nos direcionam para mais perto ou para mais longe de um relacionamento com Jesus. Um coração satisfeito, ele sempre aponta para mais perto. Um coração insatisfeito, ele busca novos horizontes. É impressionante. Você quer ver uma pessoa, o relacionamento dela, e as pessoas dizem, não, eu estou bem com Deus, mas está longe da igreja, não dá certo. Porque não tem como ele estar bem com o Senhor se ele não está servindo. E a forma de servir é com a igreja que o Senhor mesmo constituiu. Então, pensando nessa lógica, aqueles que se isolam, eles estão fazendo o quê? Pecando, buscando desejos egoístas. Meu irmão, pense muito bem no que eu estou falando, porque uma das artimanhas desse mundo, governado pelo príncipe desse mundo, é lhe afastar de Jesus. E sabe como ele começa? Lhe afastando daquilo que toda hora apresenta Cristo, que é a igreja. Se eu achar simplesmente, eu posso estar bem com o Senhor, eu posso servir ao Senhor, mas se não estou no corpo, ou servindo ao corpo, eu estou me enganando. Ou, pior ainda, eu estou cedendo ao meu coração enganoso, como já dizia Jeremias, e me afastando do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, então, com os nossos desejos. Devemos estar sempre atentos em qual direção o nosso coração está nos levando, está apontando. Se é para longe de Cristo, ainda que seja um desejo, não ceda a ele. Ficou bem claro que a mulher se aproximou, enquanto Judas se distanciou, mas se aproximando dos inimigos. Outro contraste que nós temos aqui, um coração grato, ele se sacrifica. Agora, e um coração insatisfeito? Ele se aproveita. Nossa, que palavra forte. Mas essa é a ideia. Deixa eu pôr o texto para vocês.
Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Olha o versículo 11. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, o que ele procurava? E assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Um coração grato, ele se sacrifica. Um coração insatisfeito, ele arruma um jeitinho de se dar bem. Interessante, você começa a dar uma olhada no texto, estudar o texto. Marcos, ele não cita o nome da mulher. Nós sabemos que é Maria por causa do Evangelho de João. Mas Marcos, ele nem faz questão de falar o nome da mulher, porque ele quer enfatizar, o texto quer realçar o quê? A atitude dela. João, ele identifica, porque a gente até leu o versículo 3, né? Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus. Então a gente sabe que é Maria. Agora, o fato é que um coração grato, ele não mede esforços para adorar ou para manifestar sua gratidão. Ele não mede esforços. A mulher, ela utilizou o que ela tinha de melhor. Era aquilo que era mais raro e era muito caro. Provavelmente, eu já te falei, esse perfume, esse frasco é herança, e ele vai guardando a família e guardando para usar num momento muito especial, e às vezes até no sepultamento do pai ou da mãe ou alguma coisa assim. O valor estimado era de 300 denários, tanto Marcos quanto João, eles vão dizer isso. Sabe quanto que vale 300 denários naquela época? 1 ano de trabalho. 1 ano. Aquela mulher, ela ofertou aquilo que lhe custava muito. Um coração grato, ele não mede esforços. Um coração grato, ele entende que existe um preço a ser pago. Ele não está preocupado com o que ele vai perder, porque ele entende que ele já ganhou. Ele não está preocupado com as coisas valiosas desse mundo, como foi o caso aqui, mas ele está preocupado em mostrar a adoração, em manifestar essa gratidão. E o Evangelho engana-se aquele que acredita que pode ser discípulo de Jesus sem pagar o preço. E qual é o preço? A sua vida. Nada menos que a sua vida. Por outro lado, nós temos Judas. E Judas, ele olhou para Jesus como o quê? Opa, talvez quando chamou, agora é o Messias, eu vou me dar bem, porque o reinado, e agora eu vou estar ali entre os 12, eu vou ser, sei lá, um capitão, eu vou ser alguma coisa. E quando ele descobre que não é bem assim, ele ainda fala, não, mas eu não vou sair de mão abanando. Eu vou me dar bem, eu vou procurar alguma coisa. Não é possível ter ficado 3 anos seguindo Jesus. O Evangelho de João, ele deixa bem claro. Se você puder abrir novamente em João capítulo 12, ou melhor, eu vou pôr para vocês aqui, ó. Apareceu ali? Acho que apareceu aqui, meu óculos não deixa eu enxergar, apareceu. Então olha só, mas um dos seus discípulos, quem? Olha a figurinha, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção.
Qual a objeção? Que a mulher tinha quebrado o perfume derramado em Jesus. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Agora olha só o que João deixa bem claro. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Isso é mentira, era fachada. Queria representar o bom moço, o solidário, o caridoso. Mas olha só, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, tesoureiro, olha só, pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era. E agora ele pensa, gente, 300 denários. Vamos pensar uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês. Num ano dá quanto? 60 mil. Daí Judas olha assim, rapaz, 60 mil? Isso aí você põe na bolsa, tira a minha comissão? Ele estava preocupado com Jesus? A pessoa insatisfeita, então, o que ela faz? Ela procura oportunidades de se dar bem. O coração insatisfeito de Judas desejava mudar aquela situação e ser satisfeito. Como satisfaz um ladrão? Dando o que ele quer. O que ele quer? Dinheiro fácil, sem trabalhar. Como tem sido a nossa vida de generosidade? E eu quero deixar bem claro que generosidade não é dar aquilo que está fácil. Eu já expliquei isso aqui. Você tem 30 pares de sapato. Sou generoso. Por quê? Eu dei um sapato para o Mateus. Sobrou só 29 agora. Isso não é ser generoso. Você até ajudou, abençoou, legal. Ser generoso, eu estou com 2 pares de sapato. E ele está descalço. Então eu tiro aquele. Eu tenho um sapato preto e um marrom. Agora eu vou andar só com o preto. Isso é ser generoso. Generosidade envolve sacrifício. A vida cristã deve ser uma vida generosa, que envolve sacrifício. O que acontece com as pessoas quando elas olham o perdão de Deus? Elas deveriam falar: nossa, o Senhor, Ele foi muito generoso, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, ser grato é eu me sacrificar. Eu ter um coração insatisfeito, eu vou buscar cada vez mais e mais. E eu posso até achar que o caminho é o Senhor Jesus. Para quê? Talvez para eu me sentir bem. Talvez para eu ter um reconhecimento. Talvez para eu ter aquela segurança. No fundo eu estou atrás de Jesus, não por gratidão, mas porque eu quero alguma coisa. Assim como Judas. Devemos estar então atentos, mais uma vez, o que está acontecendo no nosso coração. Um coração que não está disposto a se sacrificar, pode ser evidência de um coração que deseja mais. Logo, ele sempre vai procurar oportunidades para se dar bem. E aí de repente aparece um serviço lá fora, e ele tem um compromisso aqui. O que ele faz? Não pensa 2 vezes. Mas ele aparece, ele começa, agora então ele foi promovido, e ele tem umas coisas bacanas lá fora. Ele não pensa 2 vezes. Porque aqui, talvez não está oferecendo mais aquilo que ele tanto buscou. Então ele vai ser satisfeito lá fora. O relacionamento com o Senhor Jesus não é o alvo dele. Muito bem, para a gente já ir para os finalmente. Até a letra I só. Qual que a gente está? Brincadeira. Um coração grato, ele olha pelo prisma eterno. E o coração insatisfeito, ele olha pelo prisma mundano.
Olha lá o texto. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. E aí Marcos 14, 4, 5 diz: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, né? E a gente já sabe que, segundo João, Judas estava ali, né? Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Então fica claro também que o prisma determina, a forma que eu enxergo, determina o meu coração, ou apresenta o meu coração. A mulher, ela estava fazendo uma excelente obra, o Senhor Jesus diz. Ela estava fazendo aquilo que é singular, ela não teria mais outra oportunidade de fazer isso, de ungir o corpo do Senhor Jesus. Ainda que ela não sabia. Ela estava... O que dá para a gente entender, ela estava focando no Senhor e fazendo o que ela podia para agradar a Deus, agradar o Senhor Jesus. Ela não estava focada nas coisas desse mundo. Então, a pergunta estamos focados em agradar o Senhor com o que eu posso ou com aquilo que eu acho que está legal, está bom? Vou exemplificar. Não, que aquilo é caro. Isso aqui. Vou no piano. Me acompanhe. Tem que aprender a ligar o piano, gente. Acho que é esse aqui. Deixa o piano para lá, vou só falar a ilustração. Era para estar funcionando o piano. A Priscila acabou comigo, viu? Mas olha só, vamos imaginar que eu fosse agora tocar o piano. O que ia acontecer eu tocando o piano? Vocês iam rir. Não ia ser a melhor coisa. Não é isso? E alguns iam chorar. Por quê? Não é minha praia. Acreditem, não é minha praia. Mas e a Priscila? É a praia dela? Por que é a praia dela? Porque Deus deu esse talento para ela. Então ela tem que dar o que para o Senhor? Ela vai, agora eu vou ficar só, eu vou querer cuidar do berçário. Não vai, infeliz. Por quê? Você vai fazer o quê? Aquilo que Deus te capacitou para fazer, você vai dar o seu melhor. A pergunta é: você está disposto a pensar assim? E aí, as perguntas: você é inteligente? Eu sou bom para negócio. Ótimo. Estamos precisando de pessoas que façam um negócio que ajude no plano do Senhor. Eu sou bom para fazer estratégia. Melhor ainda. Não, eu sou bom no esporte. Você está disposto a entregar aquilo que o Senhor deu da melhor maneira possível? E não o que você acha, mas a melhor maneira possível. Porque geralmente, o que acontece? Estamos dispostos a entregar o que para o Senhor? Qual é a nota que eu preciso para entrar no céu? 5,5? 6, né? Qual é a nota de corte? A nota de corte. Qual é a nota? Chegou ali, tá bom. Esse é um coração insatisfeito. É um coração que está voltado simplesmente para esse mundo e não consegue entender quem é o Senhor, ou entender tudo que representa o Senhor. Aquela mulher, então ela fez o que ela pôde. E o que ela pôde?
ela deu o que ela tinha de mais valioso. O que é mais valioso para você? A sua vida, os seus talentos, os seus dons. E eu nem preciso lembrar que dar assistência aos pobres é esperado do judeu e da igreja, porque a igreja primitiva pensava, ninguém pode passar necessidade, é um pensamento, mas Jesus mostra que aquela mulher fez algo bom, porque ela realmente fez o que ela podia. Agora, vamos pensar o contrário. Qual que era o pensamento de Judas? Ele não estava lá pensando no que ele poderia dar para o Senhor. Ele não entendeu, ele estava simplesmente olhando de forma mundana. E aí ele falou, como que eu utilizo esse momento para eu me dar bem? Eu acredito que uma visão focada somente naquilo que é terreno nos faz tomar decisões e atitudes limitados a esse momento. Mas uma visão eterna me leva a ultrapassar esse mundo e eu dar o que é melhor que eu tenho. Eu entregar a minha vida, porque eu sei que esse mundo é passageiro. E eu quero então ir para a nossa última comparação. Um coração grato torna-se referência. Eu acho que esse vai ser o mais difícil para nós. Ele se torna uma referência positiva. Um coração insatisfeito, ele se torna uma referência. Qual referência? Negativa. Olha os textos. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Versículo 9. Daí o versículo 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta muito lhe alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, fica bem claro que um coração grato, ele terá atitudes que aponte para o Senhor. E isso é um modelo a ser seguido. No caso da mulher, nesse texto aqui, seu exemplo deve ser seguido e também será lembrado até que o Senhor volte. É fácil de perceber isso. Já no caso de Judas, a sua atitude também serve de referência. Mas é uma referência que não devemos seguir. É uma referência ruim, pecaminosa, negativa, como você quiser chamar. Então, diferente da mulher, que será lembrada e exaltada, o exemplo de Judas será lembrado, mas não será exaltado. Prova disso, quem é que dá o nome para o filho de Judas? Nasceu meu filho, qual é o nome dele? Judas. Ninguém, você já parou? Eu fiquei assim, não é nem ideia minha, é um outro cara que falou isso, eu fiquei pensando, não é verdade? Se você quiser estar com raiva da criança, você põe Judas Iscariotes, então, né? Mas ninguém faz isso, por que ninguém faz? O cara põe o nome que tiver na vida, mas ele não põe Judas. Por quê? Porque Judas é uma referência. Que tipo de referência? Sendo assim, sempre seremos uma referência, um exemplo. Somos um exemplo na nossa vida. A questão é que tipo de exemplo? Um exemplo que deve ser sempre lembrado e exaltado, ou um exemplo que deve ser lembrado e falar, não faz isso não. A pergunta é simples. Você acha que as pessoas deveriam seguir o seu exemplo? Você teria coragem, não é para fazer isso, tá? Mas você teria coragem de olhar para a pessoa do seu lado, então o Mateus virar para a Lúcia e falar assim, ó, siga o meu exemplo.
Tem coragem? Se não tem, deveria. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pastor, peraí, você está exagerando e talvez isso vai levar a orgulho. Não é isso que eu estou mostrando. Eu estou mostrando que o meu desejo é tanto de servir ao Senhor, que o meu exemplo tem que ser sim mostrado, porque Ele mostra quem no fim das contas? O Senhor Jesus. Só que nós, você, se tem uma coisa que a gente tem medo, é do quê? De falar que nós somos referência. Referência é Cristo, é óbvio. Mas devemos buscar ser referência no compromisso, ser referência na generosidade, referência na santidade. Eu falei ontem lá nos homens, no encontro dos homens, eu falei, qualquer pessoa deve chegar para o outro, perguntar qualquer coisa da sua vida, e você não tem nenhum constrangimento de falar. Por quê? Porque nós somos a referência de Cristo. Não referência para Cristo, de Cristo, que as pessoas olham para nós e devem enxergar quem? Por isso que nós somos cristãos, pequenos cristos. Você acha que o mundo seria melhor se todo mundo fosse igual a você? Se não, então muda. Você acha que o mundo seria melhor se todo mundo fosse parecido com Cristo? É isso que a gente tem que pensar. E eu quero concluir da seguinte forma: que tipo de coração eu e você, que tipo de coração nós temos? Qual é o coração? O seu coração é um coração grato ou um coração insatisfeito? Eu tenho sido um tipo de discípulo, um tipo de coração, como você diz, que realmente ele revela uma vida de gratidão ao Senhor, ou ele revela uma vida de insatisfação? Só céu, só vida, não aguento mais, que Jesus volte logo. Voltar para quê? Porque eu quero ficar de boa no céu. Estou louco, estou com fome, quero ir lá nas bodas do Cordeiro. Não é assim que funciona não a coisa, viu gente? Já vou dar um toque. O que tem então me impedido de ser uma pessoa com um coração grato? Será que é a minha visão sobre o Senhor? Será que é o meu relacionamento com Cristo? Será que são os meus desejos pelas coisas desse mundo? Se é isso, o que eu tenho que fazer? Eliminar. Tirar isso da mente e focar no Senhor. O quanto, e meus irmãos, pense o que eu vou dizer agora, reflita no que eu vou dizer. O quanto você tem desejado ser uma pessoa grata. Porque ser grato também não é muito natural para nós. Nós precisamos nos esforçar, pensar para ser grato. Então, o quanto você deseja ser uma pessoa grata? Ou será que a sua satisfação está em ser uma pessoa insatisfeita? Eu sou satisfeito em ser insatisfeito. Nada está bom, todo dia é cinza. O quanto eu tenho buscado a aproximação de Jesus. Lembra a mulher? E não como Judas, me afastando, buscando outras coisas que me afastam de Jesus. O quanto eu tenho buscado isso? O quanto então eu não tenho medido os esforços, ainda que vai doer aqui, ou vai doer ali, ou eu vou perder isso aqui, ou vou ter que pagar aquilo lá. O quanto eu estou deixando, não estou me importando, não estou medindo esforços, ou seja, me sacrificando para agradar o Senhor. Não. Enxergar o mundo, o quanto que eu estou então desejando enxergar o mundo pelo prisma de Deus, pelo prisma eterno.
Ou será que eu estou contente e satisfeito e toda hora olhar o mundo pelaquilo que eu entendo, pelaquilo que é legal? Vamos então sair disso, vamos ser libertos disso e enxergar a vida com a realidade. E a realidade não é esse mundo, a realidade é o Senhor, é viver para o Senhor. Nós vamos morrer. Eu fico às vezes pensando, será que não cai a ficha? Eu estou falando em mim, tá? Será que não cai a ficha, Carlos? Acorda para a vida. Será que eu estou me esforçando para ser modelo, exemplo a ser seguido? E eu olhar para cada homem aqui e falar assim, ó, você deve amar a sua esposa como eu amo a minha. Por quê? Porque eu faço como Cristo mandou. Ser pontual, compromissado. Será que eu estou me esforçando para isso? Eu não estou dizendo que a gente vai chegar nisso, não entendam. Mas eu estou dizendo, será que eu tenho esse desejo? E a última pergunta. O que vai mudar depois de passar quantos minutos, Vitor? Uma hora? O que vai mudar a sua vida depois de você passar 60 minutos aprendendo que deve ter um coração grato? Você vai sair daqui como? Será apenas mais um domingo? Mais uma mensagem? Talvez mais, olha que legal, ele falou aquilo ali, eu via uma comparação temática fora da cronologia. Será que é isso? Temos que sair daqui desejando o que, meus irmãos? Ser grato ao Senhor, relacionamento com o Senhor, ser íntimo com o Senhor, viver para o Senhor e decididos a tudo que está atrapalhando esse desejo, eliminar da nossa vida. Então que Deus nos abençoe e nos capacite.